Então, a gente vai falar um pouquinho a gente vai desmistificar um pouquinho as métricas na gestão de produto. A ideia é a gente olhar modelos de gestão de produto, como é que a gente aplica as métricas e faz as perguntas certas para aquilo que a gente pode consultar para os números que a gente tem. O meu nome é Amanda, eu trabalho com Media Performance na King Host. Eu também sou professora de marketing digital e mestrando em comunicação social na mesma universidade onde é a minha formação original, né? Eu sou publicitária. Mas eu também fui me especializar em empreendedorismo criativo. Gosto muito da área de negócios, né? Tem bastante a ver com o que eu faço em performance. E acho que a indústria criativa é muito legal, ela nos inspira muito. São soluções diferentes para problemas que a gente também tem. Então, por que não a gente pode se espelhar nisso? Eu deixei meu e-mail aqui embaixo também. Se vocês tiverem outras dúvidas ou surjam dúvidas ao longo do caminho, vocês quiserem perguntar, quiserem trocar uma ideia, ou não quiserem perguntar aqui por algum motivo, vocês podem mandar e-mail que a gente vai conversando. Podem anotar aí. Trazendo um pouquinho, né, a nossa lógica de gestão de produtos, a gente tem essa tríade. A gente tem os nossos objetivos de negócio, as tecnologias que a gente tem disponíveis e os problemas e necessidades dos clientes. E onde tudo isso se encontra, está ali a gestão de produtos. Esse é um modelo bem tradicional, que eu acho que faz bastante sentido quando a gente quer pensar métricas, né? Como é que a gente pode aplicar as métricas nesse contexto, que é um contexto mais simples de gestão de produto, mas que é bem importante, porque é onde a gente vai começar. E se a gente souber aplicar em modelos mais simples, a gente consegue também aplicar depois em modelos mais complexos, que são mais específicos de cada negócio. Então, vamos em cada ponto, né? Quando a gente vai falar, seja de objetivos de negócio ou de levantamento de problemas e necessidades dos clientes, e a gente vai trazer a métrica para esse contexto, é muito importante que a gente tenha claro a dicotomia entre KPI e métrica. Eu sempre falo isso, mas eu acho que é uma coisa bem importante, porque hoje em dia a gente mede tudo, e é sempre importante reforçar isso, assim, a gente tem como medir tudo. Se uma ferramenta não mede, a gente pode desenvolver uma forma de medir aquilo que a gente quer. A gente não tem mais as barreiras que existiam antigamente em relação a isso. Mas quando a gente tem tanta informação, às vezes a gente se perde, né? E como é que eu consigo fazer uma medição, olhar para aquilo que realmente é importante e usar só o que é importante, me debruçar só sobre o que é o mais importante, né? Se a gente tenta se debruçar sobre tudo, a gente leva meses para tomar uma decisão. Às vezes a gente perde completamente o timing, né? A gente não consegue ter uma solução ideal, né? Fazer uma otimização que realmente vai fazer diferença. E aí, o velho alerta, né? Cuidado, porque todo mundo sempre quer dar mais destaque para uma coisa em específico, mas a gente nunca pode se descolar daquilo que é a essência do negócio, tanto internamente quanto externamente, né? Então, pensar o que o mercado está fazendo, o que a gente está fazendo, o que faz sentido para a gente, né? Muita gente gosta de olhar a métrica pensando, todo mundo está fazendo isso, então também vou fazer isso, que nem sempre isso faz sentido para a gente, para o nosso negócio. Então, qual é a nossa essência enquanto negócio? Isso é muito importante de ser pensado, para que a gente não caia naquele velho erro de querer olhar para tudo, não conseguir olhar para nada, perder a chance de tomar uma decisão. E se o timing foi, muitas vezes, isso vai acabar no nosso negócio, também indo por água abaixo, a gente vai perder cliente, vai perder venda, e vai perder participação de mercado, enfim. E às vezes, muitas vezes a empresa até, né, vai acabar sucumbindo porque a gente não consegue ser ágil, né? Ou a gente vive num mundo em que a agilidade é muito importante, a gente fala muito sobre agilidade não só no trabalho, mas em tomar decisões e em realmente fazer coisas que vão fazer sentido para a nossa empresa estrategicamente. E para cada momento, a gente vai ter uma métrica que faz mais sentido a gente falar. Existem algumas ferramentas gratuitas que a gente vai poder usar, e não quer dizer que eu mudei o contexto, tem que mudar a ferramenta. Não, eu tenho que mudar o que eu olho dentro da ferramenta e a análise que eu faço em cima daquela informação. E isso, aí é que está o grande pulo do gato, assim, muitas vezes as pessoas pensam, eu não tenho uma métrica para isso. Mas, na verdade, tu tem, isso aqui é uma métrica que tu usa para outra coisa,
mas tem que mudar a tua lente, mudar o teu olhar. Dependendo do contexto que a gente está olhando, é a pergunta que a gente tem que se fazer. Então, sim, as métricas vão mudar dependendo do que a gente quer analisar, mas também as nossas perguntas têm que mudar. Se eu sempre fizer perguntas iguais, eu nunca vou ter resultados diferentes. Então, isso é bem importante que a gente saiba. Começando ali, né, quando a gente pensa em objetivos de negócio, em que a gente pode olhar um pouco sobre o nosso negócio? Eu trago sempre o Google Trends, acho uma ferramenta genial, assim, principalmente porque ela ser gratuita. Existem outras ferramentas pagas que conseguem nos dar interesse e elas vão ser mais específicas. Então, se eu quero um contexto de social media ou eu quero um contexto mais específico de algum segmento de negócio, existem outras ferramentas pagas que nos dão informação, mas o Trends, ele serve para todo mundo e ele é gratuito. Então, é sempre muito importante que a gente esteja atento a essas informações que essa ferramenta nos dá, mesmo que a gente também tenha outras ferramentas, enfim, que a gente não descuide uma coisa da outra. Então, eu trouxe aqui, né, aqui a gente consegue ver um pouco de interesse. Aqui eu trouxe uma marca, né, mas poderia ser um produto também. E a evolução, né, que são os últimos 5 anos, então a gente está comparando Samsung com Apple, e aí a gente consegue ver o crescimento que teve a Samsung, principalmente nesses últimos tempos. E aí, eu sempre gosto de enfatizar, nem todo mundo conhece essa parte do Trends, que fica mais para baixo, mas a gente consegue olhar sub-região, então é bem importante quando a gente está pensando em expansão territorial, assim, né? Vou lançar o produto em outro estado, eu preciso ter maior cobertura naquele estado, porque não tem produto parecido com o meu, ou enfim, não é nada muito igual. Então, é sempre importante a gente estar ligadinho nisso, porque nos dá muita oportunidade, né? De a gente focar nossos trabalhos, ou, enfim, pensar um pouquinho as necessidades daquele lugar e como é que a gente otimiza o nosso produto. E aí, a gente tem essa ferramenta, eu não sei se todo mundo conhece, porque ela é mais usada no marketing, né? Mas se chama Uber Suggest, é uma ferramenta criada pelo Neil Patel, ele é um cara super referência, assim, em marketing, SEO, enfim. E ele criou essa ferramenta, ela é uma alternativa ao SEMrush, só que ela é gratuita, né? O SEMrush é pago. E a gente consegue ver bastante coisa de volume de pesquisa, tanto orgânico, enfim. E isso nos mostra bastante o quanto as pessoas têm interesse sobre termos específicos com a nossa marca ou com algum produto. Uber Suggest está ali no cantinho esquerdo. Eu vou escrever aqui para vocês também. Eu acho bem legal, botei Uber, Uber, tipo Uber mesmo. E é uma coisa bem legal a gente monitorar. Geralmente, muito possivelmente, os times de marketing de vocês monitoram, olham essa ferramenta, mas é importante que a gente também olhe quando a gente está pensando no produto, porque aí é o que eu falo da pergunta, né? A gente vai dar uma outra pergunta para essa informação. O time de marketing geralmente vai pensar como é que eu vou ranquear melhor, vai olhar o ranqueamento, vai olhar o custo daquela palavra. Mas aí a gente, quando está pensando no produto, vai olhar qual o interesse que as pessoas realmente têm por aquele produto e um produto similar, né? Até nesse print vocês vão ver que tem sugestões de palavras relacionadas e perguntas, enfim. Então isso nos dá insumo para entender se tem alguma oportunidade de a gente melhorar o nosso produto, até desenvolver um produto novo, né? Se esse produto realmente ainda faz sentido para o público, nessa questão ali do volume de busca. E tem essa outra ferramenta, ela também é usada muito por times de marketing, menos do que deveria, mas assim, que se chama Answer the Public. Ela digita qualquer coisa e ela mostra as perguntas que as pessoas fazem sobre essa coisa. Então, ali no meio, tá o que eu digitei no smartphone, e daí ele vai completando com as perguntas que as pessoas fazem. Por que ela é útil? Ela nos mostra, se todo mundo pergunta se meu produto faz determinada coisa, talvez seja uma grande oportunidade de eu melhorar o meu produto, né? Eu criar uma nova funcionalidade. Ou se as pessoas reclamam que dá muito problema com tal coisa, talvez seja uma oportunidade de melhoria. Ou se as pessoas perguntam muito sobre eu quero produtos que façam determinada coisa, uma oportunidade de eu desenvolver um produto, né? Modificar algum que eu tenha, enfim. Então, é um radar e é uma boa ferramenta para eu ter uma referência. Que eu sempre alerto, assim, é uma coisa que tem que estar sempre sendo monitorada. Assim como o volume de busca que tem aqui no Uber Suggest,
o que tem aqui também, né? Tu não vai olhar uma vez e nunca mais vai revisitar. Tu vai sempre precisar estar revisitando. E também pesquisa, né? A gente fala muito em pesquisa, a gente gosta muito de fazer pesquisa, pesquisa com o público, procurar pesquisas, né? Então, assim, tá sempre consultando web shoppers, IBGE, Compre e Confie. Pesquisa, o Sebrae lança muita pesquisa, é muito legal porque fala muito sobre contexto econômico, social, enfim. E tudo que vocês conseguem encontrar, né? Eu trouxe aqui pesquisas que são mais generalistas, né? Mas a gente, dependendo do nosso produto e do nosso segmento, a gente vai conseguir encontrar pesquisas que sejam mais específicas e que até vão entregar um pouco mais de valor do que essas que são mais gerais. Mas o importante é sempre a gente pensar contexto, produto. Por contexto, eu falo contexto social, econômico, contexto do país, contexto político, porque isso sim influencia no quanto as pessoas compram, no quanto elas têm a possibilidade de estar tendo uma relação com a nossa empresa, de comprar um produto, de usar um produto, ele realmente fazer sentido. A questão de produto mesmo, né? Então, se o meu produto realmente faz sentido, entender um pouquinho do público, né? Quem são essas pessoas que potencialmente vão comprar o meu produto, que vão ter interesse, enfim. E aí, que perguntas que a gente faz olhando tudo isso, né? É bastante informação. Que pergunta que eu vou fazer? As pessoas realmente estão interessadas no teu negócio, na tua empresa? Ou será que tu acha que tem interesse, mas na verdade ele não é tão grande assim? Quando a gente pensa objetivo de negócio, que é o que a gente está olhando lá naquela nossa tríade que a gente vinha falando, é muito importante que a gente pense se as pessoas realmente se interessam ou se a gente acha que elas se interessam. E esses dados vão nos mostrar um pouquinho isso. E se elas não se interessam ainda, talvez elas possam se interessar. E aí o trabalho vai ser como eu faço as pessoas se interessarem um pouco mais, né? Qual que é o nível de conhecimento das pessoas sobre a tua empresa? Às vezes as pessoas não conhecem, nunca ouviram falar. Às vezes elas já conhecem. Às vezes elas conhecem, mas não tem uma boa reputação, então a gente vai precisar trabalhar um pouco isso. E aí isso acaba sendo uma barreira, né? Porque as pessoas comprem os nossos produtos. Então a gente precisa estrategicamente, como negócio, ter isso em mente. O que as pessoas querem saber sobre a nossa empresa? Elas já confiam, elas não confiam, elas precisam saber um pouco mais. Qual o cenário que as pessoas estão inseridas? A gente não vai querer vender diamante para quem perdeu o emprego, sabe? Então, claro, isso muito. Já é polarizado, assim, mas a gente não pode querer vender coisas para as pessoas que elas não têm condições de comprar. Então, qual o cenário em que elas estão inseridas, né? Será que esse produto está fazendo sentido? Ou outra coisa, né? Ela precisa botar uma linha numa agulha. Que produto que ela precisa para ajudar a colocar aquela linha na agulha, sabe? Então, entender o cenário, se a necessidade mudou, se o poder aquisitivo das pessoas mudou, o que está acontecendo? E pensando em cenário econômico, né? Ele favorece ou dificulta? Às vezes não aconteceu nada em específico que de fato diminuiu o poder aquisitivo das pessoas, mas elas estão mais preocupadas. Então, a gente tem que ter em mente que a preocupação faz também com que a pessoa corte o investimento, deixe de comprar uma coisa, deixe de utilizar um produto, porque ela não vê tanto valor. Então, é a questão do real, o quanto as pessoas estão tendo um impacto real e o quanto elas estão preocupadas com isso. Acho que agora, no contexto de pandemia, isso é uma coisa bem relevante, né? As pessoas, muitas pessoas realmente, né, foram prejudicadas, mas muitas pessoas também estão preocupadas, né, em que algo aconteça. Então, é importante que a gente sempre tenha essas duas coisas em mente. Análise de concorrentes, então, eu posso usar a mesma ferramenta, o Google Trends também vai servir para isso, porque, né, eu vou pesquisar sobre as minhas marcas concorrentes. Pesquisas com usuários, isso é uma coisa bem importante. Eu sei que Thiago, eu olhei a tua pergunta, daí eu posso responder no final? Eu achei bem importante, bem relevante. Daí no finalzinho eu respondo. Também, se quem mais tiver pergunta, pode ir mandando, que aí no final eu respondo as perguntas. Só, bem importante, às vezes a gente manda, e é importante pra gente não esquecer também, né? Daí eu vou respondendo. Quando a gente pensa em concorrente, né? Quais os diferenciais que já foram criados, né, em termos de produto
ponto forte, ponto fraco dos produtos, dos concorrentes, né? Dos produtos dos concorrentes. Por que as pessoas compram do concorrente? O que a gente pode fazer de diferente, né? Dos produtos concorrentes? Qual o maior player? O maior player, ele muitas vezes vai servir de ponto de referência para a gente ser igual ou ser diferente, né? Então, assim, se o maior player tem um defeito muito grande, o meu produto talvez tenha que ser mudado, tem que ser totalmente reformulado, né? E às vezes ele vai ser uma referência que eu tenho que seguir. E por que as pessoas compram de mim? Depois, pensando em tecnologia disponível, às vezes a gente tem que olhar para dentro, né? A gente tem, claro, né, no mercado as tecnologias disponíveis, enfim, mas também a gente tem que olhar um pouco das limitações que a gente pode ter, né? Que a gente pode ter de limitação no nosso negócio. Então, SLA, número de chamada, tempo de resposta, capacidade de atendimento, venda, conversa com stakeholder, né? A melhor pessoa para falar sobre o impacto do produto dentro da nossa empresa são as pessoas que estão dentro da nossa empresa. E aí, pensando em perguntas que a gente faz, quais são as dificuldades do nosso time de desenvolvimento pode encontrar no cenário da empresa em que está trabalhando, né? Às vezes a gente encontra muita barreira interna até para usar algumas tecnologias. Barreiras que pode ter no atendimento, que a gente pode simplificar no trabalho posterior, mitigar riscos, coisas desse tipo. E o que os concorrentes estão fazendo, né? Que é sempre algo que vai nos balizar muito. Pensando em problemas e necessidades dos clientes, sempre pesquisa e teste com o usuário, já citei isso, né? Então, coisas que a gente pode perguntar, qual a vantagem de usar o meu produto, né? O que o meu produto tem que os outros não têm, o que a minha empresa tem que os concorrentes não têm, e que os concorrentes têm e que eu não tenho, né? Porque também é uma oportunidade da gente, às vezes isso vai nos balizar até para repensar um produto inteiro, né? O que os produtos dos meus concorrentes têm e os meus não, e qual a maior dificuldade que a pessoa tem quando utiliza o produto. Isso é bem básico, assim, mas são coisas que às vezes a gente esquece de trabalhar quando a gente está avaliando se o produto está fazendo sentido ou não, se eu preciso mudar algo ou não, né? A gente, às vezes, esquece de voltar para o básico e aí a gente acaba se perdendo. E para etapa de ciclo de vida, né? Pensando em ciclo de vida de produto, também existem métricas específicas que a gente vai olhar. A Carolina perguntou, eu ia chamar de Carol, bem íntima. A Carolina perguntou, gostaria de saber exemplos de métrica para um desempenho da área de produto numa empresa de TI. Eu vou mostrar um pouco disso agora, daí depois tu diz se responde ou não, ou se tu quer uma coisa mais específica da área de produto em relação à empresa. Daí depois tu avisa, só porque essa pergunta tem bastante a ver com o que a gente vai falar agora. Pensando em introdução de produto, né? O que a gente vai olhar de métrica quando a gente está introduzindo um produto para a gente saber, poder acompanhar, saber se ele está fazendo sentido ou não. Interesse no mercado, daí a gente vai olhar. O que a gente pode olhar de ferramenta para ver isso? O Trends é uma ótima ferramenta. SimilarWeb é uma ferramenta paga, mas é muito legal. E dependendo do que a gente está olhando, né, qual é o nosso produto, né, qual é o nosso segmento, existem ferramentas específicas que vocês vão conseguir olhar. Só que daí, claro, vai depender do segmento de vocês e é uma pesquisa um pouquinho mais específica. Aumento do conhecimento e interesse. Qual que é a diferença de um para outro, né? Quando a gente pensa em mercado, a gente está pensando em marca e a gente está pensando em se as pessoas estão buscando ou não neste momento. Quando a gente está falando de conhecimento e interesse sobre produto, daí é produto especificamente, e é importante a gente ver ao longo do tempo se isso aumenta. Então, claro, às vezes a gente acabou de lançar um produto, mas mesmo assim a gente consegue ver, mesmo que seja um tempo um pouco menor, se já teve alguma evolução ou não. CPA, que é o custo de aquisição por cliente que esse produto tem, o índice de geração de chamados, né? A pesquisa com clientes, vendas e clientes na base. Por que eu trago isso, assim? A questão de chamada, ela é bem importante, porque às vezes a gente vai perceber que a gente tem um produto que foi desenvolvido, foi publicado, mas ele gera muita dúvida. E aí a gente tem que pensar se realmente esse produto, da maneira como ele foi publicado e ele está sendo comercializado, se ele ainda vale a pena, ou se ele acaba gerando mais custo, porque eu preciso de uma equipe de suporte que está ali, do que... E aí, de repente, vai ser voltar atrás e otimizar o produto, melhorar e fazer uma nova publicação, enfim. Mas, às vezes, a gente acaba tendo um impacto e o produto pode dar mais prejuízo
do que trazer resultado, né? E claro, o número de vendas é bem importante, como é que as coisas estão crescendo. Mas nesse momento de introdução, é um momento de a nossa primeira avaliação do produto em si, se ele vale a pena ou não, se ele está mostrando um caminho de expansão ou de não. E essas métricas que eu trouxe aqui, elas vão ajudar. E aí, pensando em perguntas, né, se o interesse aumentou, as pessoas estão com muita dificuldade, que é um pouco do que eu já falei, o que a gente pode mapear já de necessidade de melhoria? Se a gente está conseguindo aumentar a base, porque às vezes a gente tem uma grande dificuldade das pessoas entenderem o que é nosso produto, por exemplo. Então, como é que a gente... Isso é um problema de produto, é um problema de marketing, né? É bem importante que a gente perceba essas métricas nos ajudam a isso, porque às vezes a gente melhora o produto, mas o problema de comunicação, não é de produto. E vice-versa, né? E se a gente tá, como é que a gente está em comparação com os nossos concorrentes? Quando a gente está pensando nos produtos que são estrela, né, que estão em crescimento, a gente vai olhar para o aumento de conhecimento e interesse, para o suporte, evolução dos clientes na base, CPA, número de vendas, contratação de adicionais, se a gente tiver essa possibilidade, é uma coisa bem importante. O aumento da confiança, como é que eu olho para isso? Que perguntas as pessoas estão fazendo sobre o meu produto ou a minha marca? Isso nos ajuda a entender se a confiança está baixa, a confiança está alta, ela está aumentando, ela está diminuindo. E a rentabilidade, né? Que já é o momento que a gente olha para isso. Se vocês notarem, tem muita métrica que é igual. E é o que eu falo, assim, às vezes a gente não tem uma métrica diferente para olhar. O que muda é o jeito que a gente olha para essa métrica. É a gente ter consciência de onde o nosso produto está, e aí a gente vai conseguir fazer a pergunta que faz mais sentido para aquele momento. E aí, perguntas, né? É muito do como tem sido a evolução dos clientes, da satisfação, das dificuldades, do custo de aquisição de cada cliente. Muitas vezes a gente vai tentar divulgar para mais pessoas e o custo aumenta um monte. E daí o produto, às vezes, acaba ficando bem complexo, né? De a gente conseguir comercializar. O que eu posso melhorar em termos de produto, em termos de marketing, para tentar diminuir isso? Interesse e confiança, né? As métricas, elas são muito parecidas, mas a gente tem que dar um novo enfoque, um novo olhar, porque a gente entende que realmente o nosso produto está em outro momento. E aí, olhando para as nossas vacas leiteiras, né? Aumento do conhecimento e interesse sobre o produto, a gente também vai olhar. Enfim, é basicamente as mesmas métricas, mas eu vou entender como é que está a evolução delas. E eu gosto de repetir, assim, as métricas, porque as pessoas sempre olham e dizem, meu Deus, mas é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. Mas como é que eu olho para isso? E o nosso olhar para a informação que a gente tem, ele tem que ir evoluindo junto com o produto. À medida que o produto vai evoluindo, né? Ele vai amadurecendo, ele vai indo, vai evoluindo, a gente precisa olhar para essas métricas com um novo enfoque. Mas as métricas vão ser muito parecidas ou praticamente as mesmas, que vão fazer sentido. Dependendo do negócio de vocês, vai ter mais métricas ou menos métricas, né, que vão fazer sentido, mas é sempre importante a gente olhar para isso. E aí, também, né, aqui o nosso olhar, se quando a gente está no momento de crescimento, o nosso olhar é para como tem sido a evolução, no momento em que o produto já está maduro, é como eu posso evoluir e buscar ainda mais resultado, né? Eu olho a evolução e eu penso como é que eu vou além, como é que eu extrapolo essa barreira e eu consigo crescer mais em clientes, em satisfação, melhorar as dificuldades. Aí eu já começo a olhar para gaps de mercado, né? Então, assim, no momento que eu tenho um produto estabelecido, eu consigo pensar novas coisas e consigo ir um pouco adiante. Olhar se os concorrentes estão inovando, né? Às vezes, ninguém mexe nos seus produtos e a gente tem uma oportunidade, né, de crescer fazendo isso. E o que mudou no mercado desde que a gente lançou o produto? Às vezes, as pessoas conhecem mais, elas pesquisam mais, às vezes elas conhecem menos, às vezes elas não têm mais interesse nesse produto porque surgiu uma nova solução, né? E daí, às vezes, a gente nem chega nesse momento, né, de produto se tornar uma vaca leiteira, porque ele entra no declínio antes, porque o cenário mudou. Então, a gente vai olhar para tudo isso e vai se perguntar. Se a gente está no momento, né, que o produto já está maduro, como é que a gente busca ainda mais? Como é que a gente segue evoluindo, né? Porque a gente não entra em declínio. E quando a gente está em declínio, a gente vai olhar para essas mesmas métricas, mas o que a gente vai se perguntar? Por que os clientes não querem mais o nosso produto, né? O que aconteceu?
Existe algo que a gente pode reformular no nosso produto para voltar a despertar interesse? É possível, a gente tem que criar uma coisa completamente diferente para manter o cliente na base, né? Para atender as necessidades que podem, inclusive, ter mudado desse cliente. E o que está ultrapassado no produto, né? Acho que isso é uma coisa bem importante de a gente sempre ter em mente. O que está acontecendo, né? Às vezes o mercado mudou, as pessoas mudaram, as necessidades mudaram. Às vezes a gente ficou para trás, né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? O ideal é que a gente consiga olhar isso antes de realmente entrar em declínio um produto, né? Mas é importante que a gente consiga pensar um pouco isso. E a maior dica que eu posso dar para você sempre é organizar as informações de uma forma visualmente otimizada. A gente tem muita métrica e às vezes é muito difícil a gente olhar para tudo isso e isso se tornar palatável. Então, sempre organize as informações de vocês visualmente para que vocês consigam olhar. Com o tempo, de tanto olhar para essas métricas, vocês viram que são métricas muito parecidas, né? Então, à medida que eu olho para essas métricas de cada produto, eu já consigo entender em que fase ele está. Eu já consigo entender se ele está fazendo sentido, se eu tenho que mudar alguma coisa. Isso se torna parte da nossa rotina. Mas para que seja rotina e para que seja uma coisa automática, né? Com o tempo isso se torna um pouco mais automático. A gente precisa estar ligado nisso e a gente precisa ter familiaridade. E para ter familiaridade é muito mais fácil se for palatável. Se for muito complexo, muito difícil de encontrar, a gente tem muito mais dificuldade. E é isso. Eu